Os senhores estão felizes? E aí, final de processo? Para quem não acompanhou os vídeos anteriores, a gente mostrou por que trocou a longarina. Depois falou um pouquinho sobre os acabamentos, parte de final funilaria, questões relacionadas à montagem, simular a montagem final do carro. Se você não viu, vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar os vídeos anteriores referente a esse trabalho. E agora a gente vai falar um pouco da questão relacionada aos acabamentos, né, que foram feitos aqui no serviço de troca dessa longarina. Então perceba, a gente seguiu o mesmo padrão original que já tinha do sistema aqui da montadora desse carro. O mesmo padrão foi aplicado na peça que foi trocada, até porque a nossa missão é chegar o mais próximo do que o carro era original, antes da colisão, antes da batida. Dito isso, então a gente vai observar aqui, toda a parte de pintura foi feita, tá tudo certinho. Parte de calafetação, né, parte de pontos de solda, tudo bacaninha, tudo certinho, seguindo aí todos os procedimentos aí que a montadora desse carro prevê. Então a parte inferior, tudo certinho, sem nenhum problema. Bom, vamos lá. Alguns pontos que a gente tem que avaliar nessa parte de finalização. Após a desmontagem, a gente fez todo o desengraxe das peças, né, que a gente ia fazer a parte de pintura. Ativou elas com lixamento, tudo a seco, ok? Nas partes onde ficaram a lata nua, né, a lata sem nenhum tipo de proteção, entrou com ash primer. O ash primer, para quem não sabe, para quem não assistiu os vídeos aí, ele é anticorrosivo e promotor de aderência. Feita a aplicação de primer, lixamento a seco novamente, né? Existe aí essa cultura de fazer o lixamento com água, a gente já falou em vídeos anteriores. O único produto capaz de selar, né, todo o processo de pintura, a fim de não deixar que a água penetre e comece a criar corrosão, é o verniz. Então se a gente lixar tinta, primer, massa ou até mesmo o substrato da chapa com água, mas foi só um pouquinho, eu já sequei, já iniciou o processo de corrosão. Isso pode trazer, né, pode ocasionar um problema futuro, né, que implica em garantir e ter que refazer o seu serviço. Então vamos atentar para essa questão, lixamento a seco do início ao fim. Cada etapa a gente entra com um desengraxe, sempre para promover cada vez mais a questão de aderência dos produtos que vão ser aplicados. Depois de efetuado o lixamento do primer, a gente vai avaliar de novo aqui as questões de calafetação. Então antes de fazer a parte de cordão de KPO, de calafetação, a gente preencheu todas as fissuras relacionadas à emenda de chapa. Ou seja, antes de entrar com o calafetante, você deve procurar selar, né, a parte estrutural da chapa, se valendo aí de uma boa calafetação. Vai evitar de no futuro ficar a peça rangendo uma na outra, ainda que tenha sido feitos pontos de solda. É importante você fazer essa calafetação. Vai evitar de entrar água, né, naquela região, e a questão de rangidos que eu acabei de falar. Depois você vem e faz os cordões como vocês acabaram de avaliar aqui junto comigo. Um outro detalhe importante é que a gente vai entrar com um processo de calafetação interna. Aqui na câmera não vai dar para ver, mas esse furinho aqui, ele está aqui por um sentido, né? A gente vai entrar com uma mangueira nessa região, ela vai caminhar até o final da longarina, até onde a gente iniciou o processo lá de corte, de troca, e a gente vai fazer a aplicação de um impermeabilizante. Esse impermeabilizante, ele vai evitar o processo de corrosão na parte interna. Houve a parte de queima da solda, então não tem como entrar lá e fazer o acabamento, mas tem produto para você aplicar. Seria a cera de cavidade, né, que a fábrica aplica, porém aqui a gente vai usar um produto com proteção no quesito anticorrosão, justamente para trazer um trabalho com eficiência e uma garantia a longo prazo. Essa é a ideia. Jonathan, a gente já falou também sobre vistoria cautelar. Exatamente. Como é que fica a história desse carro referente à vistoria cautelar?
vai ficar da seguinte forma: dependendo da vistoria que for feita, quando eu falo dependendo da vistoria, algumas vistorias elas se atentam apenas à numeração de motor, chassis do carro e vidros, para averiguar se o documento realmente é desse carro e se o carro realmente é inerente ao documento. Em outros casos, a gente já avaliou, já participou de situações, né, parecidas, a vistoria cautelar ela vai mais profundo, fazendo medição de micragem de verniz, para avaliar se o carro tem retoque, se foi repintado. Eles fazem análises em relação à etiqueta de faróis. Para quem lembra, esse carro trocou esse farol. O lado esquerdo permaneceu o mesmo farol. Então a etiqueta de fabricação do farol do lado direito, ela vai ter uma especificação com data de fabricação diferente do lado esquerdo. Isso por si só já vai ser apontado na vistoria cautelar, porém não implica na questão valorização do serviço. Esse que é o detalhe que a gente tem que ficar esperto. Então qual que é a dica que eu dou para o cliente, para quem está passando por essa situação? Se você tem certeza que o carro foi bem feito, seguiu os padrões da montadora, é muito simples, você vai agir com transparência na hora da venda do carro. Você vai contar, você vai anunciar para o dono do carro, para o possível comprador do carro, que houve uma colisão, porém seguiu todos os parâmetros, né, da montadora do veículo. Então isso não pode depreciar o valor do veículo, porém haja com transparência. Fala para o pessoal, o carro sofreu um acidente. Quando for fazer a vistoria cautelar, vai ter apontamento em relação às peças que foram trocadas. E aí, como hoje a gente trabalha com celular, quase todo mundo tem, eu acho que vale a pena você guardar, montar um bookzinho do que foi o acidente, pede para a oficina, solicita à oficina fotos das peças que foram trocadas, a forma como foi feito o serviço, a fim de evitar aí qualquer tipo de transtorno. Tem vídeo aqui no canal falando de uma situação que um cliente nosso foi vender o carro, ele fez essa postura, né, de negociação baseado na transparência, falou para o possível comprador, né, ó, o carro sofreu uma colisão frontal, foi trocado o capô, painel frontal, para-choque, os dois faróis, houve algumas recuperações em pontais e longarina e tudo mais, então vai apontar lá na hora que a gente for fazer a cautelar. E o vistoriador da vistoria cautelar, ele só conseguiu identificar que tinha um trabalho na frente do carro porque ele foi na etiqueta do farol. E daí ele conseguiu, pô, o carro é 2018 e o farol é 2020, aí ele já levantou ali uma questão. Mas ele não conseguiu averiguar em termos de micragem, ele usou o medidor de micragem e, vamos lá, a gente trabalha seguindo o padrão da montadora, deu a mesma micragem se fosse um carro original. Ele até falou no dia, falou, ó, se fosse pela pintura do funileiro que fez o carro, ia passar. Eu só peguei porque foi pela etiqueta. Galera, então, vamos trabalhar na transparência, né? Você aí que está passando por uma situação que está com o carro batido, faça, né, todo o acompanhamento junto com a oficina para você evitar uma dor de cabeça na hora de vender o carro. E já deixa avisado, lembrando, o simples fato de apontar que foi feito um serviço no carro não é princípio fundamental para a desvalorização do patrimônio. Só vai desvalorizar o patrimônio se o carro foi mal feito. Se tem discrepância de cor, se tem discrepância em alinhamento entre painéis. A gente até mostrou ontem nesse caso aqui. A gente falou um pouquinho de parte de alinhamento dos dois lados, né, referente à batida. Tanto o lado que permaneceu original quanto o lado que a gente, né, fez o trabalho de alinhamento. Aqui vocês estão vendo na íntegra. Tudo que foi possível fazer para o carro voltar a ser o que era original foi feito. Todos os padrões, né, que a montadora desse carro prevê na parte de reparo, a gente seguiu à risca. Então não tem por que depreciar um carro desse na venda. Mas vale a pena você lidar com transparência. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e te aguardo até o próximo. Valeu!